Vocês podem ir. O Senhor abençoe a sua vida. E nós vamos meditar na palavra do Senhor enquanto as crianças serão ministradas. E que o mesmo Espírito que fale nos nossos corações aqui fale ao coração deles, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Amém, queridos? Esse amém é para que você não concorda que vai falar aqui ou que vai falar lá. Você concorda com isso? Amém, igreja? Amém. Bem, nós estamos numa série de mensagens chamado Deus nos Dias Comuns. Mas antes de eu começar a falar, eu quero só lembrar você que toda segunda-feira às 20 horas, presta atenção em mim, toda segunda-feira às 20 horas, nós temos mais uma vez. Pastor, o que é mais uma vez? A mensagem que é ministrada no culto domingo à noite, ela é novamente trazida de uma ótica diferente, de uma forma mais leve, no canal do YouTube. Então quero convidar você amanhã às 20 horas, entrar lá no canal do YouTube e participar mais uma vez, onde você pode receber novamente, relembrar, guardar, e é falado de uma forma mais sucinta e mais simplificada, eu acho, para os nossos corações. Então, amanhã eu te espero às 20 horas, lá no canal do YouTube, Comunidade Nele, entra lá, e nós estaremos lá às 20 horas em ponto. Agora, o grande objetivo, de mais uma vez, é você mandar o link para os seus amigos, você convidar outras pessoas. Nós não somos uma igreja secreta, você precisa declarar isso. Então você pega o link, manda para todo mundo, manda para os seus amigos, posta lá no seu status do WhatsApp, no Instagram, sei lá mais aonde pode pôr, e você compartilha para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. O grande segredo, irmãos, da conversão é ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, o Espírito faz a obra dele acontecer. Então é importante que você faça isso. Nós temos ferramentas para que você possa evangelizar. E eu gostaria que você pudesse nos ajudar. Outra coisa, dia 20 desse mês agora, de junho, as mulheres estarão indo para Campos do Jordão. Eu já falei aqui algumas vezes, nós temos 11 vagas. 11 vagas. Aí deixa eu te falar uma coisa, irmã. Só tem 11 vagas. Aí quando chegar em cima, você vai falar assim: eu decidi ir. Só temos 11 vagas. A sua vaga só é garantida quando você paga os R$50. Então eu queria que você procurasse a Flávia, ligasse na secretaria, desse o seu nome, falasse com ela, depositasse o valor na conta, que eu nem sei que conta que é, mas que você possa fazer isso, mulheres, e tirar esse tempo especial, ok? Lá vai ter um piquenique, parece que a pastora e o pessoal aí está organizando um tempo especial, e eu gostaria que você fizesse isso. Vai ser bom demais para vocês, vai ser bom, e eu tenho certeza que vocês possam aproveitar isso. Um valor totalmente flexível, irmão, R$50. E eu sei que às vezes as mulheres ficam pensando: meu Deus, mas tem que pagar a luz. Se você não for, vai pagar a luz? Não vai, porque a sua luz é 200. Então faz o seguinte, vai. Pelo menos você fica no escuro feliz. Que você passeou. Você fica no escuro feliz, toma banho gelado feliz. Entendeu? Então vamos para Campo do Jordão. Que seu marido não pensou 2 vezes quando foi lá no... Não estou jogando na cara dos homens não, mas não pensou 2 vezes quando foi lá no encontro dos homens. Nós passamos lá, comemos, e aí gastamos. Fizemos churrasco 3 dias. Vale a pena, irmão. É só um tempo. Olha quanto você economiza quando você não bebe. Lembra quando você bebia antes de ser cristão? Quanto é que está o maço de cigarro, Dudu? Oi? Como é que você sabe disso? É padaria, R$14, irmão. Tem gente que fuma um maço por semana. Não, um maço por dia. Preste atenção nisso. Quanto você economiza? Quanto é que está a cervejinha, o Rafael? Qual? Entendeu? Então, assim, olha quanto... Aí você agora fica... Não dá. Dá sim, irmãos. Vamos lá. Faz esse tempo aí especial para a sua vida. Nós já estamos marcando um novo encontro de homens para o mês de setembro, outubro. E eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida.
nós estamos trabalhando pelas famílias da igreja. Nós estamos trabalhando para que as famílias dessa igreja sejam bem estruturadas. Então você, homem, deveria insistir para que tua mulher fosse. Insistir. Ela está jóia, ela é nota 10, insiste para que ela vá, para que ela vire 1000. Olha que beleza. E você vice-versa com o seu marido. Pois bem, nós estamos numa série de mensagens chamada Deus nos dias comuns. Nós tivemos o primeiro, quando falamos de Abraão, depois a pastora falou de Pentecostes. Semana passada nós tivemos, porque o missionário Rafael, não vou atrever e falar o sobrenome, semana passada nos desafiou sobre, na quinta-feira desafiou sobre missão, no domingo ele trouxe uma palavra especial aos nossos corações. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não sei quantos pegaram o Pix do pastor Rafael, mas eu gostaria que você fizesse um desafio no seu coração, mensalmente. Eu fiz no meu, na minha casa. Quer ser abençoado, irmãos? Aprenda a dar. Aprenda a fazer isso. Às vezes nós somos tão fechados que você não vê o que Deus está fazendo. E quando você tem liberalidade de coração e abençoa as pessoas, você começa a ver as coisas acontecendo na sua vida. E eu tenho orado ao Senhor. Essa semana eu estava trabalhando lá no Lava Rápido e orando ao Senhor. E teve um momento que eu estava adorando, orando, e levantei as mãos. A Bia ficou assim me olhando, falou que está tudo bem com o pastor. Eu falei: Bia, eu estou falando com o Eterno. Então, ela falou: então tá bom. E Deus me deu uma palavra ali, passando pretinho no pneu do carro, aos empresários dessa igreja. Nós vamos ter, na próxima data, uma reunião com todos os empreendedores aqui da igreja. E Deus tem falado no meu coração de forma bem especial. Obrigado, André. Bem especial, de uma forma em que vai desafiar os nossos corações, obrigado, filho, ao que Deus quer fazer em nossas vidas. Então eu gostaria que você, mas o senhor vai falar só porque agora o senhor tem lá um... Não é por causa disso não, porque quando eu tinha 24 anos, 25 anos, eu já falava para empresário. Uma coisa que ainda estava no começo ainda, reunião de empresários, no começo do ministério, há quase 30 anos atrás, irmão. Tinha um grupo de empresários que era o tamanho dessa igreja aqui, só de empresários. Dono de empresas de ônibus, senhor de 90 e poucos anos, e eu falando ali para eles. E é algo que Deus sempre desafiou. A gente trabalhava com empresários, olha aqui que mistura boa. Trabalhava com empresários, trabalhava com adolescentes, na mesma igreja, trabalhava com jovens e era responsável pelo ministério de surdos. E não sei falar uma palavra em Libra. Só assim, ó. Era a única coisa. E eles vinham conversar com a gente e eles falavam orelha, eu falava para Débora: é pé. O que ele falou? Pé? Não é orelha? Eu sei lá o que falou. Teve uma delas que me fez procurar um cachorro, irmãos, numa tarde inteira, uma manhã inteira, num bairro, e no final do dia ela falou: não é meu cachorro não, é outra coisa. Não é? Era a irmã que tinha saído, e eu te procurando cachorro na rua. Aí quando nós chegamos na casa, a mãe, eu sei lá quem da família, falou assim: não é isso não, pastor, é a minha filha que saiu e ela ficou nervosa. E eu procurando cachorro. Você viu como a gente entendia o que eles falavam. Mas nós tínhamos semanalmente uma reunião com eles, com mais de 70 surdos reunidos. Mais de 70. E a minha cunhada, Bilene, ela era uma das pessoas responsáveis pelo ministério junto com a gente. Ela traduzia e eu conseguia pregar porque ela estava ali fazendo os sinais para eles. Então não é uma coisa que começou hoje, falar com os empresários. Eu gostaria que você desafiasse o seu coração, porque é um recado de Deus que tem queimado no meu e vai queimar no seu também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus nos dias comuns. Essa série de mensagem traz para mim e para você o relacionamento de Deus diariamente. Entendermos que nosso Deus não é um Deus distante. Sabe quando eu sou muito assim, quando eu estou orando, para não me distrair com nada, porque eu tenho uma dificuldade de me concentrar. Aí fala: pastor, é TDAH. Na minha época, TDAH se tirava com cinta. Quando eu falava assim: mãe, eu quero. Minha mãe pegava o livro assim, eu enrolava na mão e blá! Oi, mãe, vamos estudar então.
Pronto, o meu TDAH ia embora. Hoje você toma remédio, hoje o TDAH é curado com várias formas. Antigamente o TDAH era tratado na chinela, no cinto, escrevia, ficava o adesivo aqui atrás assim, ó, Havaianas. E está tudo bem. Mas eu sempre tive uma dificuldade de parar e me concentrar. Sempre tive. E para tratar isso, sabe como foi bom no seminário, irmãos? Eu comecei com uma turma com 17 alunos. A minha turma tinha 17 alunos. Tinha 18 alunos comigo. No segundo ano do seminário, 17 foram embora. A 27ª turma do seminário. Seminário Teológico Nazareno Brasileiro, STNB. 17 foram embora, só ficou eu. Qual que era a minha vontade? Pegar o ônibus, pegar minhas coisas e falar assim, ó, estou indo embora. Acabou essa turma. Mas todas as vezes que eu pegava o telefone e ligava para casa, falando assim, pai, eu vou embora. Eu pegava o telefone, não sei se era Deus ou o diabo, mas eu pegava o telefone e ia falar, e aí, pai, tudo bem? Ele falava, e aí, Alexandre, está bem aí? Firme, hein, cara? Não desiste não, hein? Fica firme aí, porque vai dar tudo certo. Não vou desistir não. Eu já tinha desistido na minha mente. A minha vontade era voltar para casa. Eu estava em Campinas, a 500 quilômetros, um frio de lascar, um vento que cortava entre medulas, ossos, alma e espírito. E eu falava, não vou desistir não, estou bem. E sabe como foi curado o TDAH? O professor sentava de um lado e eu sentava do outro. E ele ficava das 7h30 começava? 7h30? A aula ia até às 11h30 falando eu e ele. Porque Paulo, eu ficava assim, ó. No final, irmão, não estava mais entendendo nada que ele estava falando, mas eu não me mexia, ficava ali, ó. E ele falava assim, Alexandre, faz um favor para mim, vai no banheiro, vai lavar o rosto, vai fazer o que você quiser, faz o polichinelo lá fora e volta para a aula. E eu voltava, sentava, e aí eu estudava com o 3º ano, com o 4º ano, com o 1º ano, porque eles começaram a fazer remanejamento das turmas, mas a maioria das aulas eu ficava sentado, eu e o pastor Luciano Duarte, olha que abençoado, eu e ele aqui, ó. Assim que se cura, você parado, prestando atenção e forçar e entender. Quando eu vejo uma mensagem como essa, eu começo a entender que Deus... eu estava falando outra coisa, desculpa. Eu estava falando que todas as vezes em que eu vou orar, para eu não me distrair nas minhas orações, está vendo como eu já me distraí? Todas as vezes, para não me distrair nas orações, sabe o que eu penso? No sublime trono. Eu não sei como você consegue ver Deus, mas eu fecho para orar e começo a imaginar Deus sentado num trono, os seus anjos, e ele sentado lá no sublime trono, fazendo assim, ó. Oi, Alexandre. Olhando para mim. Claro que eu não vejo a face dele, não sei quem ele é, mas um dia eu verei face a face. E ele assim, ó, oi, Alexandre. E aí eu consigo orar, falar com Deus, imaginando esse Deus, me concentrando nele, e as minhas orações deixam de ser carne, para se voltar somente ao Senhor. Ou seja, quando eu entendo um Deus nos dias comuns, eu começo a entender que esse Deus não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. É um Deus que age na minha vida e na sua vida, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos pequenos sinais, nos pequenos livramentos, nas pequenas palavras, nos pequenos feitos. Deus vai agindo em todas as áreas, porque as nossas vidas pertencem a Ele. Amém, irmãos? Se você pega histórias de homens e mulheres da Bíblia, você começa a observar que essas pessoas foram totalmente direcionadas por Deus. Quando nós falamos de Abraão, Abraão estava bem na sua casa, junto com seus parentes, na sua tenda, com seu gado, com seus animais, com tudo bem. Deus fala, agora faz o seguinte, junta tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Ainda vou fazer de você de uma grande nação. Talvez se fosse eu e você, falar assim, Senhor, tem certeza? Está tudo bem, eu ganho bem, eu tenho empregado. Ô Lucas, dá um pouquinho mais para mim aqui, por gentileza, filho. Eu estou bem, eu estou com meus empregados, eu ganho bem, eu estou com meu dinheiro no caixa. E o Senhor está mandando largar tudo, largar família, largar pai, mãe, largar amigos e sair para uma terra que eu não sei nem para onde eu vou. E ainda vou ser pai de uma nação, se nem filho eu tenho e a minha mulher é estéril. Mas esse Deus, nos dias comuns, ensina através da vida de Abraão, que quando Ele manda, Ele também supre. Quando Ele manda, Ele também capacita. Ele também sustenta. E nós precisamos entender isso. Hoje nós vamos tratar, agora está dando um cabelésimo de microfonia. Agora nós vamos tratar
uma personagem da Bíblia em que eu sou apaixonado, Ruth. Quantos conhecem a história de Ruth, irmãos? Ruth é espetáculo, é uma história maravilhosa. Ruth, uma mulher, o tema é Ruth, uma mulher improvável, que entra na linhagem de Jesus. Só guarda a primeira parte. Ruth, uma mulher improvável. Será que alguém já olhou para você e falou assim, é improvável? É improvável. Esse Alexandre, é improvável que vai acontecer alguma coisa. Essa pessoa é uma pessoa improvável. E aí Deus faz assim, muda tudo, porque Ele te ama. Ele muda a nossa sorte, Ele muda os parâmetros, Ele muda a nossa história, porque Ele decidiu ser Senhor e nós decidimos ser filhos, sermos servos. E quando decidimos isso, Ele muda tudo em nossas vidas. E Ruth, uma mulher improvável, ela não tinha nada para dar certo, viúva, fora da sua cidade, sem possibilidade nenhuma, mas Deus olha para ela e fala assim, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou mudar o rumo da sua história, eu vou fazer você uma mulher que vai dar certo. E Ele fala para mim e para você hoje, eu vou fazer de você um homem que vai dar certo, uma mulher que vai dar certo. Você crê, amém? Crê nada. Pois bem, esse livro começa contando a história de Noemi. Noemi é sua sogra. Noemi e o seu esposo Elimeleque. Guarda esses nomes que não vão servir para nada, porque o negócio é sobre Ruth, mas é sogra e sogro de Ruth. E aí nós vamos ressaltar alguns pontos importantes dessa história, que depois nós vamos ler o texto. O livro de Ruth tem 4 capítulos, irmãos, e eu quero desafiar você a ler esses 4 capítulos em casa, para que você pegue a história. Vamos lá. Quem era o casal? Noemi e Elimeleque. Casal, sogro e sogra de Ruth. Quem eram os filhos? Malom e Quilion. Não tem o E. E Quilion. Malom e Quilion. Eram filhos de Noemi e de Elimeleque. Quem eram suas noras? Orfa e Ruth. Esses 2 filhos de Noemi casaram com Orfa e Ruth. Um determinado dia morre Elimeleque, ou seja, ela fica órfã. Noemi fica órfã. E depois vem a morrer Malom e Quilion. As 3 mulheres ficam viúvas. Órfã não, ficam viúvas. Elas ficam viúvas. Só para você prestar atenção. Elas ficam viúvas. Você sabe que na época uma mulher viúva, ela não tinha valor nenhum, porque o que dava sustento, credibilidade, era a figura de um homem. E os 3 homens dessa casa morrem. Os 3 homens dessa casa vão embora. O que acontece? Noemi decide voltar para sua terra, Belém. Estava em terra estrangeira, decide voltar para Belém. Falam para suas noras, olha, eu vou voltar para Belém e vocês podem ir embora. A sua nora, Orfa, decide, eu estou contando a história resumidamente, para que você leia depois em casa. A sua nora, Orfa, fala, olha, muito obrigado, valeu, andar com a senhora, foi um prazer conhecer a senhora, casar com o seu filho, mas eu vou voltar para a minha terra, lá para os meus pais, porque lá pelo menos eu tenho sustento. Ruth decide diferente. Capítulo 1, versículo 16 e 17 diz o seguinte, livro de Ruth, você pode até abrir a Bíblia. Ruth 1, 16 e 17. Porque depois não fecha não, que nós vamos ler alguns outros capítulos e versículos. Olha o que Ruth diz. Ruth, porém, respondeu a sua sogra, não insista comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ruth faz uma declaração linda para sua sogra. Aonde você for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo. Aonde você for, caminharei. E Deus me livre, se não for a morte que separe de você, eu estarei com você. Qual que era a possibilidade
de Noemi mudar a história de Ruth? Nenhuma, porque ela não tinha mais filhos. Ela poderia oferecer o próximo filho, mas não tinha mais filhos. Os dois morreram, não havia possibilidade nenhuma. Mas essa mulher, Ruth, decide seguir a sua sogra, decide ir adiante. E aí, em determinado momento, eles chegam em Belém, na sua terra, e ela tem uma ideia maravilhosa. Olha o que fala o capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Ruth, a moabita, disse à sua sogra Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Você lembra quem era Elimeleque? Marido de Noemi. Era do mesmo clã. Então, qual foi a ideia? Já que nós não temos homem para nos sustentar, já que nós não temos como sobreviver, vou fazer o seguinte: eu vou numa plantação, e quando eles pegarem na colheita, e o que for caindo pelo caminho, eu vou colhendo, e eu vou pegando e vou trazendo para casa, para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa se sustentar. Essa mulher tinha todo o direito de seguir a vida dela, mas decidiu seguir com a sua sogra e falou: olha, eu vou ajudar, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa caminhada, vai dar tudo certo. Qual era a possibilidade de dar certo? Nenhuma, porque não tinha mais marido, não tinha mais filho, não tinha mais nada. Qual era a possibilidade? Nenhuma. Talvez seriam duas mulheres determinadas a morrerem, a viverem à margem da sociedade, sem o sustento de um marido. Pois bem, a estratégia, a sua sogra, Noemi, teve uma grande ideia. Falou: faz o seguinte, vai acontecer assim, você está pegando aonde? Na plantação de Boaz. Então, Boaz é do clã do falecido marido. Você chega lá, deita aos pés dele. Quando tiver a plantação, a última colheita, você deita aos pés dele e vai dar tudo certo. Olha que mulher inteligente, cara. Vamos ler isso? Capítulo 3, versículo 1 e 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Não tinha obrigação nenhuma, mas eu tenho que procurar. Boaz, aquele cuja serva você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada da eira. Lave-se, perfume-se. Isso aqui tem uma mensagem profunda, viu, irmãos? Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Homem bêbado não consegue ver mais nada. Quando ele for dormir, note bem o lugar onde ele se deitou. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. E farei tudo o que você está me dizendo. Isso aqui tem duas mensagens maravilhosas. Primeiro, você precisa entender a obediência. Aquela mulher se sujeitou a obedecer a sua sogra. Outra coisa, queridas mulheres, eu já falei isso aqui uma vez. Eu tenho uma tia e nós fomos visitá-la esses dias e eu comentei isso perto da Débora. O meu tio trabalhava no Cais do Porto, lá no Rio de Janeiro, e ele trabalhava na parte de minério. Então, eu não sei o que ele era, mas ele chegava em casa preto, irmãos. Só dava para ver assim, ó, o olho assim, ó, por causa do minério, do pó de minério. E ele chegava, chegava e ia direto para o banho. Tomava banho lá no banheirinho de empregado, no banheirinho que tinha fora do apartamento. Mas uma coisa que eu era novo, criança, me marcava muito. A minha tia era muito doida, ela ia limpar a casa, ela pegava os vestidos, puxava até em cima assim, ó. Usava como a saia, ela usava como vestido aqui em cima. E ia faxinar a casa. Aquele cheiro de cloro, e minha tia limpava a casa assim, que ficava um espetáculo. E a gente brincando, ela faxinando, limpava a casa, limpava. Aquele cheiro de cloro que não sai da mão, que só o sangue do cordeiro. Limpava. Mas quando dava uns 15, meia hora para o meu tio chegar, sabe o que ela fazia? Crianças, todo mundo lá vê televisão. Vai.
teu tio está chegando, eu não quero que ninguém atrapalhe ele. E a gente parava as brincadeiras na sala, sentava na sala de televisão, ela ligava a televisão, nós ficávamos lá quietos, ela saía correndo, tomava aquele banho, tirava todo o cheiro de cloro, todo o cheiro de desinfetante, tomava um banho, ficava perfumada, colocava uma roupa decente, tirava a roupa de Amélia, colocava... Tem alguma Amélia aqui hoje, não? Vamos destacar. Tirava aquela roupa de faxineira, aquele cheiro de cloro da mão, se arrumava, perfumava e ficava sentada na cozinha, porque meu tio entrava pela cozinha, esperando ele chegar. Esperando ele chegar. Mas isso era todo dia, irmãos. Quando meu tio abria a porta com aquela roupa toda preta, abria a porta e entrava, ela vinha correndo, pulava em cima dele. Ela era desse tamanho. É verdade. Não é o tamanho, é a doçura, é o amor exalado sobre a vida daquele homem. E ele falava assim, eu não me esqueço, oh, minha preta. E ela ficava preta, porque ela abraçava ele, e ela tinha acabado de tomar banho, mas ela ficava toda suja, mas ela beijava, abraçava, não sei o quê. Oh, papi, como foi seu dia? E aí ele sentava com aquele macacão preto, conversava, e ela falava assim, agora vai tomar banho, tira esse caldo. E quando ele ia tomar banho, ela vinha correndo, arrumava tudo, deixava a mesa pronta para o café. Quando ele vinha tomar café, a gente sentava junto, tomávamos café junto. Talvez você vai falar assim, que coisa chata, hein, pastor? Pergunta para o Romildo se era chato. Pergunta para o Romildo se ele não fazia tudo o que a Cibele queria. Pergunta. E a Cibele não era fácil não, hein? Pensa uma mulher doida. Pensa uma mulher em que bagunçava. Mas ela falava assim, o que foi, minha preta? O que você está precisando? Ela se banhava, se perfumava, porque o meu marido vai chegar. Uma mensagem rápida, queridas. Como você tem recepcionado o seu marido? Vai para lá, você está fedendo, vai tomar um banho. Vai, pelo amor de Deus, que fedor. Ele estava trabalhando para sustentar a sua casa, cara. Para sustentar tudo. Pastor, mas eu também trabalho. Tudo bem. Então, marido, também faça isso. Se você chega primeiro, deixa tudo preparado. Lava uma louça, prepara uma janta, deixa tudo arrumado. Porque hoje nós estamos numa sociedade que os dois têm que trabalhar. Mas alguém precisa dar o primeiro passo para que tudo caminhe bem. Você está ouvindo isso aí, irmãos? Amém? Ouvi, mas não concordei. Tanto faz. Só estou falando uma regra que foi muito bom. E a minha tia até hoje, com 84 anos, 85 anos, ela fala assim, eu sou apaixonado por aquele homem. Não é crente não, não é coisa de crente não, viu, irmãos? Não é crente não. Vai para o samba, vai para a casa de Jorge, vai sambar, vai fazer não sei o que, vai dançar, faz de tudo, namora, mas ela fala assim, não encosta em mim não. Porque eu sou do Romildo, que já morreu há 20 anos atrás. 84, eu falei, tia, não encosta o quê, filha? Tem mais uma coisa para encostar aí? Segredos que às vezes nós deixamos passar entre o dedo e esquecemos de princípios básicos. Eu acho que Noemi ensinou bem a Ruth princípios básicos para poder chegar onde nós vamos chegar aqui. Pois bem, quando chega a esse ponto, Boaz vê Ruth ali e decide resgatá-la, decide trazer de volta, mudar a história da vida dela. Só que para fazer isso, tinha um familiar que estava mais próximo, e esse familiar mais próximo, ele tinha que abrir mão de ser o resgatador dessa família. Se ele abrir mão, Boaz poderia, porque ele era o segundo a fazer. Então, olha o texto, em Ruth capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz, e há quem diga que esse resgatador era um senhor, era bem mais velho. Boaz chamou-lhe e disse,
meu amigo, venha cá, sente-se. E ele foi e se sentou. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se assentaram, os 10, mais Boaz e o resgatador. Depois disse ao resgatador: Noemi voltou para Moabe. Está vendendo o pedaço da terra que pertencia aos nossos irmãos Elimeleque, ao ex-marido falecido. Pensei que deveria trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença desses aqui que estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você, e depois eu a resgatarei, respondeu o resgatador. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Aqui há 2 linhas de pensamento. Diz que esse homem era tão avarento que não queria dividir a sua herança. Bem, se ele casa, ele tinha que dividir a sua herança. Outros dizem que ele era um homem velho e que ele iria passar vergonha com a nova esposa. E a nova esposa podia denegrir a sua imagem. Tipo, falar baixinho, não funciona mais. Então, a nova esposa poderia denegrir. Ou não queria dividir a sua herança. Há 2 linhas de pensamento. Vamos ficar em dividir a sua herança. É melhor, né? Não queria dividir a sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la. Poria em risco as minhas propriedades. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. O que isso quer dizer? O que tudo estava perdido se transforma em bênção, porque uma mulher decidiu orientar a sua nora a tomar uma decisão. Ela toma essa decisão em obediência, e essa obediência gera um novo casamento e uma mudança de vida completa. Aí vem a bênção, no capítulo 4, versículo 17. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé. E Jessé foi pai de quem? Davi. Jessé foi pai de quem? Davi. E Jesus é da linhagem de? Você entende isso, irmãos? De uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma, de repente, por obediência, por submissão, por entender, Deus muda a história da vida dela. Ela, de improvável, ela entra na genealogia, na história, na descendência, na genealogia não, na descendência de Davi, que entra na descendência de Jesus. Deus muda a história dessa mulher por causa disso. Ou seja, quando vemos o Deus nos dias de hoje, o livro de Ruth mostra que Deus não atua apenas em grandes milagres. Deus atua também nas pequenas coisas, nos pequenos feitos, no amanhecer, no abrir dos olhos. Em cada situação, em cada feito, Deus está lá. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes, para que você e eu possamos entender que esse agir de Deus continua sendo contínuo na minha vida e na sua vida. O que eu entendo? Deus está presente nos dias de dificuldade. Assim como esteve na vida de Ruth, Deus está presente nos dias
de dificuldade. Não há dificuldade para filhos que Deus não esteja. Deus está vendo, Deus sabe, Deus orienta, Deus estende as suas mãos, Deus fala, Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Quando tudo parece comum ou difícil, Deus continua trabalhando em nosso favor. Ele continua trabalhando. Ou seja, eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução, não sei para onde eu vou, não sei como é que vai ser. Deus está lá. Deus continua agindo. Deus sempre abre uma porta. Deus sempre há um Deus de milagre. Há um Deus que faz, há um Deus que está presente em toda e qualquer circunstância. Quando a pastora falou, Deus sempre nos sustentou, e é verdade. Eu comentei com a Natália de uma família que durante 13 anos aproximadamente nos sustentou mensalmente. Irmãos, não foi com 50 reais, não foi com 100 reais, mas mensalmente. E eu não falava nada, caía na conta. A igreja às vezes não podia nos ajudar, não podia nos abençoar mensalmente, caiu o valor. E nós conseguimos passar o mês. Quando eu olho para trás, eu fico vendo como que você forma 2 filhos em faculdade, como que acontece tantas coisas, como que as coisas vão acontecendo. Só pode ter sido a mão de Deus. Você e eu precisamos entender que o Deus de Ruth continua sendo o mesmo Deus de hoje. Ou seja, Deus está presente nos dias de dificuldade. Ele não é só Deus nos dias bons. Não, Ele está lá. Em todos os momentos, Deus se faz presente. Sabe o que eu preciso aprender? Deus age através das tarefas simples, das coisas simples. Deus, muitas vezes, revela os seus propósitos enquanto somos fiéis nas responsabilidades simples. Deus continua mostrando os seus propósitos. Eu acabei de falar, enquanto eu estava lá sentado, passando um pretinho no pneu, Deus falou no meu coração: Alexandre, olha, você vai preparar isso. Vai ser assim, esse é o ponto, é desse jeito, é desse... Tarefa assim, não estava orando, não estava na igreja, não estava levantando a mão, não estava cantando, não estava fazendo nada. Eu estava ali talvez com a minha mente viajando e Deus falando no meu ouvido: Alexandre, essas vão ser o ponto das ministrações que vai acontecer. Querido, você precisa entender que Deus age em todos os momentos, mesmo que as tarefas sejam simples. Simples, Deus está lá falando, fazendo. Eu preciso guardar no meu coração que Deus é o Deus de todos os momentos. Não só dos momentos de glória. Claro, o momento de glória é bênção. Não só nos momentos de grandes êxitos, mas das coisas pequenas. Uma vez eu preguei aqui e falei assim: não despreze os pequenos começos, porque Deus está nos pequenos começos. Deus está quando nada talvez dê certo aos seus olhos. Deus está lá. Deus está calmo, Alexandre, vai dar tudo certo. Lembra-me quando nós começamos a igreja de São José dos Campos. Aonde foi? Na sala da nossa casa. Eu, Débora, Isaac, está criança. Beth, cristã evangélica. E tinha mais a Tuane e a... que eu não sei o nome dela. O Cláudio também estava. Verdade, cara. Sabe como o Cláudio foi na igreja? Porque eu fiquei devendo para ele. Até hoje eu te devo, né? Nossa! Eu fui levar Isaac e Esther você lembra disso? Fui levar Isaac e Esther na escola. Eu tinha um Uno sedã, famoso prêmio. E no anel viário arrebentou o cabo do acelerador. Eu falei: rapaz, não conhecia ninguém em São José dos Campos. Aí eu parei no anel viário, olhei para o chão assim, vi um pedacinho de madeira. Puxei o acelerador, enfiei o pedacinho de madeira, o carro ficou... sabe? Prêmio turbo. Engatei a primeira, saí igual um doido. Quando eu olhei assim, entrei nessa mecânica e falei assim: então, cara, descabelado, porque eu só ia levar o Isaac Esther, não tinha igreja, não tinha primeiro culto, de short, de camiseta. Falei: então, arrebentou aqui, você... Não, a gente conserta, está tudo bem. A gente conserta, depois eu volto para pagar. Ainda bem que eu voltei, né? Depois eu volto para pagar. E aí eu falei: queria falar um negócio, cara. Eu sou pastor da Igreja do Nazareno, a gente vai começar uma igreja lá em casa. Igreja do Nazareno? A minha irmã é da Igreja do Nazareno. Cristocidência.
a sua irmã da igreja, quero vai ser na minha casa. Eu vou lá. 20 anos que a gente mora aqui? 20 anos. Eu vou lá. Você precisa entender isso, que Deus é Deus das pequenas coisas. E nessa reunião não tinha ninguém, todo mundo era crente. E de repente chega um, chega outro, e você está aqui nessa noite. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus age através das coisas simples. Das coisas simples. Quando nós colocávamos Cassiano e cantávamos em cima da Cassiano, colocávamos o Ademar de Campo, cantávamos em cima do Ademar de Campo. E quando eu fui lá na igreja do pastor, lá lá perto de Monteiro Lobato, vamos começar o culto, vamos. Colocou o CD da Cassiano. Eu falei, não, de novo não. Já vi esse começo em algum lugar. Você não pode desprezar, irmão, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Nós não temos ideia do que Deus vai fazer. Ruth não tinha ideia que lá no futuro longínquo ela estaria envolvida no nascimento de Jesus. Ela seria bisavó, que honra, bisavó de Davi. Você tem ideia disso, irmãos? Você tem um bisneto, Davi. Quem é seu bisneto? Davi. Mas você não fala em Davi, não, Davi. Sabe, segundo o coração de Deus? Meu bisneto. E é desse jeito que Deus faz. Mas o que acontece? Eu e você desprezamos as coisas simples. E das tarefas simples, não colocamos Deus. E quando você não põe Deus e não vê Deus, você perde a oportunidade de ser próspero e de ver milagres. Sabe o que eu aprendo? Deus conduz nossos passos sem que percebamos. Deus conduz nossos passos. O encontro de Ruth com Boaz parece coincidência, mas era providência divina. O que chamamos de acaso, muitas vezes, é Deus organizando os detalhes da nossa história. O encontro deles dois foi acaso. Tinha tanta plantação, por que ela foi pegar lá na plantação de Boaz? Ela poderia pegar na plantação do Manel, do Zé, de Maria, de José, de não sei de quem, mas foi lá na plantação de Boaz, que Boaz tinha uma ligação com o seu sogro. Isso é a direção de Deus. E eu quero que você entenda o seguinte: quer comais, quer bebais, você faz tudo para a glória de Deus. E quando fazemos tudo para a glória de Deus, Deus dirige as nossas vidas em todos os momentos. Não é cristocidência, não é coincidência, não é por acaso. É a mão de Deus, porque enquanto eu estou aqui, Ele já está preparando o meu amanhã. Enquanto eu estou aqui pregando, a minha segunda-feira fala: calma, meu filho, já está escrita. Já está escrita. Calma, Alexandre, a sua segunda, a sua semana já está escrito, porque a sua vida está nas minhas mãos. Deus conduz os nossos passos diariamente. É Ele que nos guarda. Deus honra a fidelidade nos dias comuns. E isso é gostoso. Fidelidade em dias comuns. Grandes bênçãos geralmente nascem, preste atenção nessa frase, grandes bênçãos geralmente nascem de pequenas atitudes de fidelidade. Sabe o que eu lembro do versículo? Ser fiel no quanto, irmãos? Pastor, sabe quando eu fico abençoado? Não é quando você dá os seus 1.000 de dízimo, os seus 10.000 de dízimo, mas quando eu vejo uma criança dando R$1 de dízimo. Porque quando eu olho para essa criança, para esse junior, para esse adolescente, dando seus R$5, seus R$10, seu R$1 de dízimo, sabe o que ele está fazendo? Ele está escrevendo o seu futuro diante de Deus. E você, pai, deveria ensinar o seu filho a fazer isso. Deus honra a fidelidade nos dias comuns, nos dias mais simples, nas coisas que vêm em suas mãos. Você precisa aprender a honrar a Deus, nós precisamos aprender a honrar a Deus. E não é só no quesito de dar, mas honrar a Deus, de reconhecer Deus em todas as coisas. Colocar tudo diante de Deus.
Eu comentei com a Natália, e alguns testemunhos, você vai ouvir o nome dela, porque a gente caminha junto. E eu fiz um propósito com Deus em relação à minha casa, e aí eu estou fazendo com a minha esposa. E aí eu queria fazer um negócio com ela, o Isaac entrou no meio, me atrapalhou todo, e eu compreendi e obedeci. É isso que é o legal. Pai freando e dando um passo atrás. Tá bom, eu vou te obedecer. Não me obedece, não. É uma via de duas mãos. Não, pai. O senhor tem que honrar a classe. O que é isso? O senhor não sabe? Começou a falar. Eu falei, tá bom, Isaac, tá bom, já entendi, pode parar de falar, já entendi. E a Débora falou assim, eu também não quero fazer, porque se o Isaac não falou, eu também não quero fazer. Tá bom. E eu falei, Deus, providencia aí, cara. Não sei como é que vai ser esse negócio. E esses dias não, sexta-feira chegou uma pessoa, justamente naquilo que eu estava querendo fazer. E médica. E eu perguntei, você é médica mesmo? Para não ser enganado. Eu sou formado. Eu falei, não. Aí eu falei, não, meu filho também é médico, não sei o quê. Então, ele se formou onde? Então, legal, me formei em tal lugar. Que legal, tal. E eu, sem pedir nada, ela ofereceu em fazer um serviço por troca de outro. Ofereceu. Aí eu falei assim, como é que é? Repete de novo. Não, faz o seguinte, ó, eu estou precisando disso, o senhor está precisando disso. O senhor faz para mim isso, e eu faço para o senhor. E Deus continua agindo. E aí eu corri e falei com a Natália, falou assim, eu também quero. Se metendo no meu negócio, né? Cara, Deus continua sendo fiel nas pequenas coisas. Mas as pequenas coisas eu preciso colocar diante de Deus. E reconhecer, porque Deus vai lá, mexe na vida de Ruth. Ruth dorme, Boaz levanta. Boaz poderia levantar e falar assim, o que você está fazendo aqui, mulher? Vai. Por que você acha que ele não era um homem requisitado na cidade? Um homem com dinheiro? Um homem com plantação? E se encanta por uma mulher, e que de repente ele sabe da história, mas ele se encanta por uma mulher. Deus muda a história, Deus toca, Deus faz, Deus escreve uma nova história. Mas é importante, Deus honra a fidelidade nos dias comuns. Deus honra essa sua e a minha fidelidade nos dias comuns, em que você acorda e está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Senhor. E que você acorda e você tem uma opção de coisa para resolver na sua segunda-feira, na sua semana. Senhor, obrigado, porque eu tive a oportunidade de abrir os meus olhos. E eu vou agora para cima, porque eu vou resolver tudo que tem que resolver. A sua fidelidade em orar, a sua fidelidade de ler a Bíblia, a sua fidelidade de ser servo, a sua fidelidade de se desviar do mal, a sua fidelidade de ter um coração santificado diante de Deus, a sua fidelidade nos seus dízimos de oferta, a sua fidelidade com o seu marido, com a sua esposa, a sua fidelidade com o seu Deus. Deus está vendo, Ele sabe. Para que não tem ninguém olhando? Não tem ninguém observando. Para que eu vou ser tão radical? Não é ser radical ou não, é ser fiel a Deus e aquilo que você colocou no seu coração. Sabe a musiquinha infantil que eu já cantei várias vezes? Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado, boquinha, no que fala. E a música fala que o Salvador do céu está o quê? Olhando para você. E no final você faz, cuidado, olho, boca, mão e pé. Porque eu preciso manter a minha fidelidade nos dias comuns a Deus. Quando você passa no seu celular e de repente aparece aquilo em que você não deveria olhar, e você dá uma olhadinha e fala, E aí os homens falam, lá em casa, hein? Não dá conta do que tem, olha o que não tem. A sua fidelidade nos dias comuns está relacionada no momento da sua intimidade.
no momento que você está a sós, no momento que você está sozinho, é que você expressa a sua fidelidade a Deus. Vou acabar. Deus transforma dias comuns em capítulos extraordinários. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana tem tudo para ser uma semana comum. Não tem? Você vai dormir todos os dias, eu espero. Ou vai ter um sono eterno. Todos os dias você vai acordar. Tem tudo para ser um dia comum. Mas sabe o que Deus está fazendo nos seus dias comuns? Escrevendo um capítulo extraordinário. Se você pega um livro e você começa um capítulo, você não consegue imaginar o final do capítulo. Mas você começa lendo página, palavra por palavra, frase por frase, página por página. Está aqui o missionário, escritor, e vai lendo e escrevendo, e você não consegue vislumbrar, ver o que vai acontecer, mas você vai escrevendo. Fala, meu Deus, aonde isso vai me levar? Aonde isso vai conduzir no meu coração? Deus transforma dias comuns em capítulos extraordinários. Simples estrangeira, viúva, tornou-se parte da linhagem do Messias. Estrangeira. Se tem uma coisa que Deus faz é isso. Como é que é o nome lá da Moabe? Moabe não. A prostituta? Raabe. Eu sabia que tinha um Raabe em algum lugar aí. Raabe. Uma mulher sem perspectiva de nada. Está lá na linhagem do Jesus, cara. Não tinha perspectiva de nada. Deus pega aqui, um dia e leva para uma história extraordinária. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, uma prostituta. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, Ruth. Deus transforma a história dela e escreve uma nova história. Dias extraordinários. Por quê? Deus transforma dias comuns em dias extraordinários. Talvez você esteja na expectativa de viver dias comuns. Pastor, se eu já abri o olho e já viver, já está bom. Será que é isso que Deus está olhando para mim e para você? Será que é isso que Deus está planejando para mim e para você? Não escreva a sua história não, deixa ela ser escrita, como diz a canção, pelo dedo de Deus. Deixa ela ser escrita, porque esse Deus nos conhece. Esse Deus nos conhece quando nós ainda estávamos no ventre das nossas mães. Deus sabe de todas as coisas. E às vezes nós começamos, não, porque eu vou fazer, porque eu vou dirigir, e achando que temos o controle nas mãos. Quando está nas mãos de Deus, o controle sai das nossas mãos e vai para a mão daquele que é Senhor de todas as coisas. Precisamos entender isso. Quantas vezes de carro nós passamos na Dutra e olhávamos para São José dos Campos e falávamos assim, olha que cidade legal, olha que cidade grande, cabe muito bem uma igreja aqui. Quando ia imaginar que anos depois nós estaremos aqui? Nunca que imaginar. Pelos melhores dias, pelos melhores sonhos, nunca imaginaria que um dia estaria aqui. Mas sabe o que é isso? Foi escrito com os dedos de Deus. Deus planejou, mesmo que nós não tivéssemos ideia do que estava sendo escrito. Se no seminário todo mundo foi embora, e eu falava assim, eu vou embora também, quando que eu ia imaginar que um dia eu casaria com a Débora se eu fosse embora? Eu ia casar com uma pessoa totalmente fora. Mas Deus falou assim, não, Alexandre, sossega aí, cara, fica quieto. Eu tenho um negócio bom para você, chamado Débora de Herbicalho. A família não é boa não, mas ela é boa. A cunhada não é boa não, mas ela é. Vai te dar filhos maravilhosos. Vocês vão ser pastores. E vai dar tudo certo na história de vocês. Sabe por que isso? Porque eu estava vendo segundos, milésimos de segundo da minha vida. Mas Deus estava escrevendo histórias extraordinárias. Eu e você não conseguimos ver. Como Ruth não viu. Como Raabe não viu. Como Abraão nunca imaginou o que ia acontecer. Como Moisés e como tantos outros homens da Bíblia. Como Davi, apacentando, semana que vem, apacentando, não vou falar não. Vou falar assim, você se vira e tira novos pontos. Apacentando as suas ovelhas. Deus fala assim, vem para cá, você vai ser o grande rei.
um homem segundo o meu coração. E o Bruno vai continuar falando de você no domingo. Nós precisamos entender isso, irmãos. E quando Deus olha para você e você fala o seu nome, Alexandre, Cláudio, Maria, José, e Deus fala assim, a história não é sua, é escrita por mim. É o Deus dos dias comuns, é o Deus que continua agindo. Há pouco tempo atrás eu estava sentado com o Osto. E eu vou usar essa família que eu amo. Chegaram na igreja, pastor, vai lá com a Débora, lá, almoçar na minha casa, jantar na minha casa, não sei o quê. Falei, vamos lá almoçar. Na casa deles, Gustavo era pequenininho, terrível. Você sentava no sofá e batia o joelho na parede. Um corredor, nos fundos da casa da sogra do Osto. Da mãe do Osto. Uma batata frita, bem frita. Um bife bem feito e um arroz e feijão. E era exatamente esse o cardápio. Nós comemos, abençoamos e saímos. E esses dias eu estava conversando com o Osto. Osto, você já olhou para a sua família? Você já olhou para a sua casa? Quando o Senhor muda a sua sorte? E comecei a relatar algumas coisas de que Deus fez. Que não é o meu papel. Mas eu preciso chamar o Osto a essa responsabilidade. E entender, porque sabe o que acontece? Não o Osto, mas eu e você começamos a reclamar. Porque não tem, porque a coisa não vai, não sei o quê. Olha de onde Deus te tirou, velho. Olha o que Deus está fazendo. Olha os milagres do que Deus está fazendo. Eu vou só citar alguns bens. Hoje, Guilherme tem um carro, Tati tem um carro, Orjo tem um carro, Gustavo, que era terrível, está namorando. Aí, graças ao Rogério. E aí, está entendendo? Cadê o Rogério? Deus mudou. E nos melhores sonhos dessa família, eles não conseguiam imaginar o que ia acontecer. Um dia estava na porta da igreja, eu, Andrezão, chega uma mulher descabelada com um carro velho, você lembra? Com um cabo de vassoura, com um saco pendurado atrás. Chegando lá do Nordeste, Elifânia. Irmãos falando que eu não entendia uma palavra. Oxente, bichinho, esse cabo da peste. Eu falei, meu Deus, essa mulher está falando? Deus mudou sua sorte. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas na minha vida não aconteceu ainda. É só você olhar para trás. É só termos um coração de gratidão. É só olharmos daquilo que Deus tem feito. É só olharmos que Ele nos tirou do lado do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, onde eu e você hoje temos remissão e perdão dos nossos pecados. Onde começamos a entender que esse Deus dos dias comuns transforma a nossa vida dia após dia. A sua mão continua sendo estendida e a sua glória continua sendo derramada. A história de Ruth nos ensina que Deus está presente nos campos, na caminhada, no trabalho e nas decisões diárias. Enquanto somos fiéis nos dias comuns, Deus está escrevendo uma história extraordinária para a sua glória. O mesmo Deus que guiou Ruth, o que Ele quer fazer? Ele quer guiar eu e você, como filhos amados. Permita isso em nome de Jesus. Pastor, não está bom não. Experimentou colocar tudo nas mãos de Deus? O hino antigo fala, tudo entregarei. Tudo entregarei. Então, quer saber uma coisa? Entrega tudo. Tudo. É confiança. É confiança. Eu já contei a história aqui de quando Isaac era pequeno. Nós morávamos em São José do Rio Preto e ele era criança. E nós falamos que íamos sair da casa que nós morávamos. O proprietário falou assim, eu vou colocar uma piscina, o senhor fica? Eu falei, se o senhor colocar uma piscina, eu fico. O cara colocou uma piscinona. E aí a gente começou a usar a piscina. O Isaac era pequenininho. O Isaac tinha 1 ano e meio, 2 anos. O Isaac encostava lá na parede. Assim, ó. E a piscina, e eu ficava dentro da piscina. E ele falava, eu vou, hein, pai? Vem, filho, eu vou, hein? Então vem. Aí mais mexia braço do que corria. Chegava na borda da piscina, pulava.
Não dava pé para ele. Dava 2 vezes o tamanho dele. E quando ele pulava, eu fazia assim, ó. E ele mergulhava. E quando ele estava lá embaixo se afogando, eu pegava de novo e levantava ele. Aí ele fazia. Eu falei, e aí, cara? Ele falava, de novo. Eu colocava ele na borda da piscina. E ele chegava lá atrás de novo. Eu vou. Ele vinha correndo, chegava na borda, pulava. E quando ele pulava, eu abria o braço, ele afundava. E quando ele afundava, eu pegava ele de novo. Ele falava, de novo. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que eu estava ali. Ele sabia que mesmo que o pai dele, doido, deixasse ele beber um pouco de água, ia tirar ele antes que ele morresse. Estava olhando ele bebendo água. Gostoso, né, vem? Ele sabia. Sabe o que falta para mim e para você? Eu vou, Senhor. Talvez eu afunde um pouco. Talvez a água vai me cobrir. Mas eu sei que a sua poderosa mão vai me sustentar. Querido, isso é confiança. É se lançar, é se jogar e deixar com que Ele escreva dias extraordinários na minha vida e na sua vida. Você pode ficar de pé?